Glória a Deus. Eu quero começar, né? Já avisei que eu estou começando, porque quero ministrar outras palavras dentro do mesmo tema, nesse bimestre da família, maio e junho, onde temos orado pelas famílias, temos feito campanha toda terça-feira, temos feito o nosso culto doméstico, amém, queridos? Temos profetizado a nossa família debaixo do sangue. Você pode dizer glória a Deus? Temos que lutar, como disse ali em Neemias, lute pelas suas famílias, né? Pelos seus filhos, pelas suas filhas. Temos que lutar, irmãos, não podemos jamais desistir da nossa família. Então, eu quero hoje começar a ministrar sobre o tema a batalha espiritual na família. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, verso 12. Nós vamos trabalhar nesses dois textos. Um texto do Novo Testamento, que é em Apocalipse, e o outro texto no Novo Testamento, que é Números, capítulo 22. Douglas, pode ir lá tomar sua água, depois você volta e continua, tá bom? Vai lá. Apocalipse 2, verso 12, e depois nós vamos para Números, capítulo de número 22. Você está comigo? Diga amém. A igreja que ama a palavra, diga aleluia. Vamos lá. Começando em Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 12. Esta é a carta à igreja em Pérgamo, amém? E a palavra do Senhor nos diz assim, preste bem atenção, queridos, para estarmos juntos no entendimento da palavra. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Verso 14, tenho, porém, contra vocês algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão. Obrigada por aqueles que acenderam a luz para a pastora. Que estava tentando enxergar aqui, melhorou, obrigada. Depois apaga, que essa luz é muito forte, só para ler aqui, ó. Estou falando do canhão, tá? A da igreja aí deixa. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Eis aí, estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual, presta atenção, irmãos, o qual ensinava Balaque, ensinava quem? Vamos juntos, vamos aprender a palavra. Ensinava Balaque a fazer o quê? A armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Verso 15. Além disso, estão também aí, em seu meio, os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Amém? Ficamos com esse texto, compreendemos bem. Há uma carta, né, uma igreja que está plantada em determinado lugar, e o Senhor diz para essa igreja, olha, eu sei da batalha espiritual que vocês enfrentam, né? Porque aí está o trono de Satanás, Satanás reinando, querendo matar, roubar e destruir, né? E falou assim, sei que você conserva o meu nome, e não negou a fé, amém? Que tem em mim, mesmo nos dias, né, difíceis. Porém,
Olha o que diz: tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio aqueles, não todos, diga glória a Deus, mas aqueles, alguns, que sustentam a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Pastora, o que é isso? O que é a doutrina de Balaão? O que é a doutrina de nicolaítas? E o que isso tem a ver com a batalha espiritual na família? Para entender e compreender o que está dito no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, nós precisamos voltar a Números, capítulo de número 22. Números, fica engraçado que o nome é Números, né? Números, capítulo de número, mas Números, livro de Números, capítulo 22. Aqui nós vamos entender de forma clara de onde vem, né, essa fala, essa citação, doutrina de Balaão. Vamos entender, né, depois também pelo Novo Testamento, doutrina dos nicolaítas. Na verdade, elas estão extremamente associadas, sendo que uma acontece em Números, né, no Antigo Testamento, com o povo ainda sob a liderança de Moisés, e a mesma doutrina, que pressupõe as mesmas coisas, se levanta lá em Atos dos Apóstolos, nos dias da igreja de Atos, no dia da igreja dos apóstolos. Ou seja, diga comigo, a mesma estratégia do inimigo para minar a nossa fé, né? Para tirar a gente daquela promessa, daquela fé, como foi citada ali, você tem guardado a fé. E aí o inimigo vem com as suas estratégias, né? Então, aqui também, é tão interessante como a Bíblia é perfeita, ela vai citar no mesmo texto em Apocalipse, tanto este ataque do inimigo, esta afronta do inimigo, no Antigo Testamento, ela vai citar a doutrina de Balaão, mas também ela vai fazer referência à doutrina dos nicolaítas, né? Mostrando que mesmo após, né, a morte e ressurreição de Cristo, a implantação da igreja do Senhor na terra, ali em Atos dos Apóstolos, ainda assim a igreja de Atos enfrenta a mesma batalha. Quem é a igreja de Atos? Diga assim, eu, você, amém, queridos? Né? A igreja do Senhor, que começa em Atos dos Apóstolos e chega até nós hoje. Então, isso me dá a entender, né, pelo discernimento e revelação da palavra, sem forçar em nada o texto, que nós hoje também, nós como igreja do Senhor, nós família do Senhor, também lutamos para que a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas jamais possa entrar ou afetar a nossa família, a nossa casa, amém? Que o Senhor possa guardar a nossa fé, o nosso coração, as nossas bases firmadas na rocha em Cristo Jesus, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor, aleluia! Mas, irmãos, quando a gente fala da batalha espiritual na família, é muito importante a gente conhecer essas coisas, não é verdade? Porque se você não consegue, não discerne a estratégia com que o inimigo está tentando entrar, como que você vai se proteger, né? Como que você vai estar de olhos abertos naquela batalha para não lutar a batalha errada? Para não dar respostas emocionais a questões que são espirituais, ou dar respostas espirituais a questões que são emocionais. Então, todo esse discernimento vem com a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém, queridos? Então, vamos hoje começar. Não tem como terminar, o assunto é longo, tá bom? Quem vai estar aqui semana que vem para pegar o final? Ah, ó. O céu fotografou, então vem. Amém. Números, capítulo de número 22. Agora você vai comigo para Números, para a gente entender o que está sendo dito lá em Apocalipse. Números, capítulo 22. Vamos ler, primeiramente, do 5 ao 12. Você está comigo? Diga glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer assim. Embora, eu vou pegar a última frase do verso 4, tá? Porque ela vai ser de extrema importância semana que vem. A última frase do verso 4 diz: Balaque, filho
de Zipor, naquele tempo, ele era o quê? Rei de quem? Guarda isso, amém? Rei Balaque, rei dos Moabitas, amém? Então, vamos lá. Ele enviou mensageiros, verso 5, a quem? A Balaão. Olha o Balaão aí, que está citado lá em Apocalipse, tá? A Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo, olha a proposta de Balaque para Balaão. Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando perto de mim. Venha agora, por favor, amaldiçoe este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra, porque sei que a quem você abençoar será abençoado, a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Então os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas foram, levando consigo dinheiro para pagar os encantamentos. Chegaram ao lugar onde Balaão estava e lhe transmitiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse, fiquem aqui esta noite e lhes trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os chefes dos Moabitas ficaram com Balaão. Deus veio a Balaão e perguntou, quem são esses homens que estão com você? Irmãos, Deus vê quando a gente está andando com gente errada. E Ele é tão amoroso que Ele sinaliza, ei, quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu, Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zipor, enviou esses homens para que me dissessem, eis que o povo saiu do Egito, cobre a face. Então Deus disse a Balaão, verso 12, o que Deus disse? Não vá com eles, nem amaldiçoe o povo. Por quê? Porque o povo é abençoado. Aleluia! Eu vou resumir um pouquinho, porque a história é, bem extensa. A partir daqui, esses homens voltam ao seu rei, esse rei não conformado, ele manda pessoas de mais alto escalão, com uma oferta ainda maior, com honrarias ainda maior, para tentar convencer este homem, Balaão, então profeta, que possa amaldiçoar o povo de Deus. Balaão, o Senhor tinha dito, não vá com eles, nem fale com eles, mas Balaão coloca esses homens para dormir dentro da sua casa. Não bastasse isso, ele fica insistindo, o Senhor fala, você quer ir com ele? Então você vai. E ele vai, e no caminho tem toda uma história que, irmãos, isso aqui dá pregação para o ano inteiro. A mula, nesse episódio, a mula fala. É nesse. Já ouviu falar que a mula de Balaão falou? Por quê? Porque chega uma hora que a mula empaca no caminho, porque Balaão está indo com aquele povo para um lugar alto, a amaldiçoar o povo de Deus, pelo dinheiro, pelas honrarias que recebeu. Quem é Balaão, pastora? Balaão é um profeta fora da posição. Balaão é um profeta que se perde e se encanta pelas honrarias dessa terra, por aquilo que lhe oferecem, por aquilo que ele pode ter, embora ele saiba que o compromisso dele é com o Senhor, é falar somente aquilo que o Senhor ordena. Mas lá em Romanos vai dizer para a gente que o dom e a vocação, eles são irrevogáveis. Ainda que este profeta perdido, destituído do seu propósito original, ele tem ainda o dom, ele tem ainda esse chamado, ele ainda fala com Deus e Deus fala com ele. E naquele momento, aquela mula trava, empaca e ele começa a espancar a mula. A espancar aquela mula, a espancar a mula. Irmãos, ia espancar a mula e a mula travada. E aí Deus permite que aquele animal fale. Pastor, isso é fábula, isso é mentira. Irmãos, existem coisas
que aconteceram uma vez só na humanidade, porque seriam de base grande ensinamento para todo o povo de Deus e a sua igreja. Você está entendendo isso? Então, não duvide do que a Bíblia diz. Se diz que engoliu, engoliu. Se diz que falou, falou. Não duvide. Amém? O sobrenatural acontece. Muitas vezes temos mais disposição para acreditar nos sobrenaturais do inimigo, né? Uma pessoa estava possessa de um espírito maligno, levantou um homem 3 vezes mais alto que ela. Aí você acredita, porque você viu. Mas você não acredita, muitas vezes, no sobrenatural descrito na palavra, que está ali com um propósito, né? Aí vem outras teologias para dizer, não foi bem assim, isso foi uma fábula. Irmão, se está dizendo que aconteceu, aconteceu. Deus fala, Deus diz que se a gente deixar de clamar, as pedras clamarão. O Senhor é Deus que faz como Ele quer. Ele bradou, Ele escureceu o céu, Ele botou coluna de fogo no deserto, amém, queridos? Ele trabalha como Ele quer pelo seu povo, lembrando que esses eventos foram marcos que serviriam de base para toda a igreja. Então é fato que são fortes e que são sobrenaturais, porque nós estamos aqui em 2026 falando que a mula falou pela única vez nesta, existência, que se tenha notícia nessa existência. E aquela mula, o Senhor dá voz àquele animal, e aquele animal diz, por que você está me espancando? Não te carreguei eu a vida inteira, e jamais fiz isso com você. Irmão, se dá outra pregação, eu já começo, ai meu Deus, né? É igual aquelas pessoas, que a pessoa abençoa a gente a vida inteira, uma coisa que a gente, não faz, a gente não serve mais, fecha parênteses. A mula, eu não te servi a vida inteira, eu não fui bênção para você, eu nunca fiz isso, eu nunca te derrubei, e agora você está me espancando. Eis que o anjo do Senhor se colocou no meu caminho e não pude passar. Irmão, tem coisa que você pensa que é o homem que está te resistindo, mas Deus nos resiste também, quando sabe que a gente está indo para o caminho errado e para a furada, amém? Glória a Deus por isso. Nem tudo que dá errado é o diabo. Pastor Márcio vive falando isso. Deus é Deus que abre portas, mas Ele também fecha portas. E aí, a mula fala, olha, o anjo do Senhor. Aí o Senhor abre os olhos de Balaão, e Balaão consegue contemplar que tinha um anjo com uma espada no caminho, impedindo dele passar. E o anjo ainda fala assim, olha só, se não fosse por essa mula ter empacado e te jogado no chão, eu teria poupado a mula e teria matado você. Depois você lê, está escrito. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Amém, queridos? Amém? E aí, pulando essa parte, que aqui, tudo aqui dá uma palavra muito tremenda, um ensinamento para o nosso coração, que humildemente nos colocamos diante da palavra, e não é para você, nem para você, é para nós. Amém, irmãos? Não há nenhum de nós aqui hoje que esteja fora desse ensinamento e dessa palavra tão poderosa. E aí, o Senhor fala assim, tu está indo com eles, né? Tu quer ir com eles, você vai. Mas você só vai falar o que eu permitir. E aí, a gente segue, vamos ler só mais um pouquinho, para não ficar, a pastora contando a história, mas a gente está compreendendo junto com a palavra. Vamos ler o 23:1. 23:1. Isso, o que eu vou dizer agora já começa no verso 40 do 22, tá? Volta um pouquinho, 40, olha só. Então, 40 do 22. Então Balaque fez o que, irmãos? Sacrificou bois e ovelhas, e enviou uma parte da carne a Balaão e aos chefes que estavam com ele. Verso 1 do 23. Então Balaão disse a Balaque, construa neste lugar 7 altares, e prepare 7 novilhos e 7 carneiros. Aqui, vamos agora para o 14. Verso 14.
Balaque levou consigo ao campo de Zofim, no alto do monte Pisga, e edificou 7 altares. E sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. 18 a 24. Está comigo? Diga amém. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: levante-se, Balaque, e ouça, escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Eis que recebi ordem para abençoar. Ele abençoou, não o posso revogar. Não viu desgraça em Jacó, nem contemplou calamidade em Israel. O Senhor, seu Deus, está com eles, no meio deles se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, diga comigo, que coisas tem feito Deus. Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Queridos, nós vamos ver algumas coisas nesse texto. O rei Balaque, ele era um rei ímpio, rei dos Moabitas. E ali ele está escutando, ouvindo falar das grandes vitórias de Israel. E ali se corria por todo lado a notícia, aquele povo que saiu do Egito com mão poderosa. Estamos aqui ainda na liderança de Moisés, estamos em Números. E aqui eles estão ouvindo, olha, sai um povo que atravessa o Mar Vermelho milagrosamente, e todo o exército de Faraó é afogado no mesmo mar. Sai um povo que por onde eles passam, o Senhor tem dado vitória. O Senhor tem multiplicado, o Senhor tem guardado, o Senhor tem feito milagres. Este povo está chegando perto de nós. E aí, Balaque entendeu que não venceria essa batalha contratando mais soldados. Ele entendeu que ele não venceria essa batalha aumentando o seu exército. Ele entendeu que ele não venceria essa batalha aumentando o seu poder bélico. Ele entendeu que ele estava lidando com uma batalha que tinha todo um contexto espiritual. E o tema hoje é a batalha espiritual na família. Irmãos, um rei ímpio conseguiu compreender que não era no braço forte. Um rei ímpio conseguiu compreender que a batalha não era contra carne ou sangue. Que a batalha era no reino espiritual. Que nada do que ele fizesse, com todo o aprendizado dele de guerra, com todo o tempo, com todo o exército, nada disso traria a vitória para ele. Se um rei ímpio conseguiu compreender isso, que a batalha não era natural, mas ela é espiritual, como nós, Israel de Deus, servos de Deus, não compreendemos que muitas das batalhas que nós vivemos, nós não vamos ganhar no nosso braço, nós não vamos ganhar no argumento, nós não vamos ganhar indo para a rede social, nós não vamos ganhar brigando, debatendo, discutindo, nós não vamos ganhar na nossa razão, nós não vamos ganhar aumentando isso na terra ou aumentando aquilo. Queridos, existe um lugar de vitória no mundo espiritual para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa vida. Existe uma bênção que é sobre mim, uma bênção que é sobre você, uma vitória que vem dele e só dele, é por ele e é por meio dele que temos caminhada em vitória. Aleluia! Aleluia!
Quem era Israel? Um povo, naquele momento, nômade, habitando em tendas, que não tinha palácios, fortalezas, muros, nada, e que caminhava de vitória em vitória. Quem somos nós? Quem é a nossa casa, Senhor, para que se lembre de nós? Mas, irmãos, se temos caminhado em vitória, é pela infinita graça, misericórdia, favor do nosso Senhor sobre a nossa vida. Amém? Amém, queridos? Aquilo que não podemos fazer, Deus pode. Aquilo que não podemos fazer, Deus pode. É por isso que o Senhor tem falado: lute pela sua família, lute pela sua casa. Ore, pastor, eu já falei. Falar não adianta, mas orar adianta. Jejuar adianta, buscar, profetizar. Irmãos, você entende isso nessa manhã? Se você entender só isso, que tem guerra, que tem batalha, que não adianta. Tentar estratégias naturais não adianta. É questão espiritual. Um rei ímpio entendeu isso. E ele não foi planejar um ataque. Ele não foi planejar um cerco. Como eu disse, ele não foi planejar aumentar o seu exército, aumentar o seu poderio, não. O que ele foi fazer? Ele sabia, esse povo é abençoado. A única maneira de vencê-los é que a bênção se torne em maldição. É que essa proteção espiritual saia de cima deles. Que essa bênção, que é toda coragem, que é toda vitória, que é o pouco que eles fazem é multiplicado, né? Um homem vale por 1000 numa batalha. Como isso? Todo esse poder, essa coragem, essa força, essa proteção precisa ser retirada. Porque enquanto houver isso, ele chuta para fora, mas o gol entra. Por quê? Porque tem um sobrenatural de Deus que te ajuda, que te fortalece, que te abençoa, sabe? Que tem misericórdia da tua vida, bondade e misericórdia todos os dias me seguirão, até a consumação dos séculos, amém? Um Deus que peleja por nós e o inimigo sabe disso. E o inimigo sabe disso. E ele fala: preciso tirar este povo debaixo dessa cobertura. Preciso arrancar este povo deste lugar de proteção. Preciso arrancar este povo debaixo dessa mão tão poderosa que peleja por eles e que sempre dá a vitória. E este homem vai a Balaão, como eu disse, um profeta fora da posição, um profeta, um homem de Deus que se perde do seu propósito. Muito se fala hoje, né, de homens de Deus que perderam o seu propósito, a sua essência. Pastor, isso é possível? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. É possível daí até aqui o altar, aqui em cima, irmãos. Ou do altar até aí embaixo, não é verdade? E aí, este homem, este Balaão, que já nem mora mais no arraial, que ele já está, né, distante. Primeira coisa, irmãos, quando o inimigo quer te pegar, ele te isola. Ele vai dar um jeito de te isolar. E esse homem já está isolado ali do povo. E aí vão até ele. E ele começa a ouvir, a dar ouvidos, a se encantar pelas ofertas daquele rei. Um rei vem até mim e me promete me cobrir de honrarias. Me cobrir de honrarias. Simplesmente para quê? Para que eu o ajude a vencer, primeiro no espiritual. Porque se eu vencer aqui no espiritual, se eu tirar a bênção que esse povo carrega, eles vão perder aqui na terra. Ele diz assim: somente depois que você amaldiçoar, eu poderei então atacá-los. Olha isso. Eu vou enfraquecer para depois atacar. Um rei ímpio reconheceu que aquela peleja era espiritual. E o objetivo do inimigo sempre será
transformar a bênção em... Mas a palavra diz que o nosso Deus transforma a maldição em... Amém, querido? Então, já quero profetizar na minha, na sua vida, na nossa casa, só tem uma via nesta transformação. Bênção jamais será transformada em maldição, mas toda maldição será transformada em bênção, porque Ele é poderoso e fiel para cumprir. Diga glória a Deus, diga aleluia, aleluia. Outra coisa importante que nós vemos aqui, sangue é moeda no mundo espiritual. Lemos aqui várias vezes, né? Antes dessa tentativa de amaldiçoar o povo, o que o rei trazia? Novilhos, sacrifícios. Sangue é moeda no mundo espiritual. Sangue é moeda no mundo espiritual. Nós precisamos ter esse entendimento. E o inimigo sabe disso, sim ou não? Mas não há sangue mais poderoso, tremendo, o único que é capaz, que de uma vez por todas foi derramado, e contra o sangue de Jesus não há sangue derramado nesta terra, não há trabalho de feitiçaria, de macumbaria, não há nada que seja feito, não há maldição que tenta ser impetrada, não há nada que tenta ser jogado contra você, que quando a tua vida está debaixo do sangue de Jesus, irmãos, eu te digo, e te digo pela palavra, não vai prevalecer, não vai acontecer nada com você, não vai tocar a sua casa, não vai tocar o ungido do Senhor. Por 3 vezes ofertas de sangue são feitas para que o povo fosse amaldiçoado, e por 3 vezes a bênção do Senhor bloqueou, quebrou, destruiu, quebrou com toda a intenção do diabo e toda a maldição, e o povo seguiu, sem sequer saber o que estava acontecendo. O povo nem sabia o que estava acontecendo. Se você ler, eles estão escondidinhos lá dos altos, leva num cantinho, leva no outro cantinho. Irmão, tem um monte de demônio nos cantinhos aí, ó, tentando matar, roubar e destruir. E você nem sabe, está vivendo sua vida, acordando para trabalhar, amém? Vindo para a casa do Senhor, abençoando seus filhos, abençoando tua casa, orando para Deus te abençoar aqui e ali, e o inimigo tentando armar ciladas. Apocalipse 2:12 que nós lemos, né? As ciladas, armar ciladas, a palavra está lá, cilada, e o inimigo está lá pensando, batendo tambor, fazendo o que ele quiser. E você nem sabe que aquilo aconteceu, porque contra Israel não vale encantamento. Contra Israel não vale encantamento, diz a palavra, sobre Israel está a bênção do Senhor. O Senhor Deus está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei, pois contra Jacó não vale encantamento, e nem adivinhação contra Israel. Irmão, dá um aplauso ao Senhor. Glorifica Ele. Aleluia. A palavra diz, Efésios capítulo 1, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Amém? Amém? Eu vou ficar com essa parte hoje. Você entendendo que contra Israel não vale... Pastora, tu não me explicou a doutrina de Balaão, de Nicolaíta, é para você voltar domingo. E tu passar a semana toda lendo a palavra, eu vou descobrir antes que ela fale. Que está na palavra. Amém, queridos? Amém? Mas eu preciso que você entenda isso. Debaixo desse entendimento, esse bimestre da família, onde vamos continuar falando sobre a batalha espiritual da família, preciso que você saia daqui com 2 coisas, pelo menos, nessa manhã. Número 1, se um rei ímpio reconheceu
que a batalha era espiritual, quanto mais nós. Amém, queridos? Eu vivo dizendo, começou uma confusão dentro da tua casa? Ah, começou e eu vou brigar com todo mundo, vou botar tudo no lugar, irmãos. Começa a orar. Espírito de confusão, fora desta casa. Espírito de intriga, de ofensa, de murmuração, que reclama de tudo, fora desta casa. Aqui você não tem lugar. Amém? Não adianta dar resposta emocional a questões que são espirituais. Então, se um rei ímpio foi capaz de reconhecer que a batalha é espiritual, eu estou falando para uma igreja de olhos abertos nessa manhã, que entende que a batalha por sua família, por sua vida, ela é espiritual. E que nós precisamos nos posicionar, precisamos estar diante do Senhor, amém? Precisamos colocar a nossa casa debaixo do sangue, porque, como eu falei, o povo nem sabia. Nós estamos aqui hoje, nós nem sabemos quantos livramentos o Senhor está nos dando, não é? Quantas coisas Ele está nos livrando. Por quê? Porque o sangue está sobre a nossa vida. O sangue está nos umbrais da nossa porta, e Ele está nos guardando. Ah, pastor, é porque eu sou perfeitinho, é porque eu oro todo dia. Ih, irmão. Faz assim, ó. Fala, é graça, é misericórdia, é a bondade de Deus. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, os músicos, contudo, Ele estabeleceu com a nossa casa uma aliança. Você pode dizer, o Senhor estabeleceu uma aliança entre mim e o Senhor, e entre a minha casa e o Senhor. Pastora, quem diz isso? A palavra. Eu quero lembrar esse texto, não está aqui não, mas parece, né? Uma pastora não falou nada não, irmão. Achei, acabei de achar. Gênesis 17, 7. Gênesis 17, 7. Coloca aqui, nós vamos ler juntos. Gênesis 17, 7. Vamos juntos? Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Se você recebe, glorifica. Oh, aleluia! Glória a Deus! Diga, eu vivo debaixo de uma aliança com Deus. E essa aliança nos protege, amém, irmãos? Amém, amém? Essa aliança nos cobre e nos protege. Então, primeira coisa, lembre, a batalha espiritual. Segunda coisa, enquanto os músicos já preparam aqui para a gente cantar esse louvor de novo. Segunda coisa, irmãos, que nós percebemos e podemos tomar posse no nosso coração. Contra Israel não vale encantamento. Você pode declarar isso? Contra Israel não vale encantamento. Isso não significa dizer que não tem batalha. O que você mais vê no Antigo Testamento são batalhas. Mas, a bênção está do nosso lado. O Deus da vitória está conosco. Há uma palavra de vitória sobre a sua vida quando você entra numa batalha. Você está entendendo isso? Você não vai ser poupado da batalha, mas quando você entra na batalha, sobre quem está a bênção? Sobre o Israel de Deus, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Porque estamos debaixo de uma aliança perpétua, para ser o seu Deus e o da sua descendência. Pastora, meus filhos estão longe da igreja, Ele é Deus da sua descendência, por causa da aliança que Ele tem contigo. Pastor, os meus sobrinhos estão longe da igreja, Ele é Deus da sua descendência, por causa da aliança que Ele tem contigo. Pastora, meu irmão, minha irmã, Ele é Deus da tua descendência, dos teus netos e daqueles que virão, por causa da aliança que Ele fez contigo.
Aleluia! Aleluia! Diga contra Jacó: não vale encantamento. Crente com medo de macumba, crente com medo, irmãos, contra Jacó não vale encantamento. O inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair. Há uma proteção, uma aliança de sangue que cobre a nossa casa, que cobre a nossa vida, e ele se levanta em nosso favor.